Tô aqui no estacionamento da Arena, saindo do jogo do Grêmio, e tenho 3 boas notícias para comentar aqui nesse vídeo sobre o jogo, né? Mas nem tudo são flores. Teremos que falar também, apesar da vitória, de alguns espinhos. Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 2, Atlético Mineiro 1, né? Um time qualificado do Galo. O Grêmio conseguiu essa vitória em casa, importantíssima para as pretensões de tabela, né? Até para as pretensões de confiança, de obter uma confiança nessa arrancada aí de Brasileirão. Uma confiança certamente abalada pelo Gauchão e pelas atuações anteriores e tal, né? Então tem uma importância gigantesca essa vitória. E cara, vamos lá, antes de falar sobre a vitória, sobre a atuação e etc, eu quero fazer uma breve retificação sobre o vídeo anterior que eu falei da eleição do conselho e na verdade eu estava falando da reunião do conselho que abordavam temas sobre as eleições e tal. Em dado momento eu misturei um pouco as coisas no sentido da eleição do conselho deliberativo, que era um dos tópicos, era diretamente ligado a isso, né? Se bem que o outro tópico era ligado à eleição dos conselhos de administração. Enfim, são 2 eleições diferentes. E a única correçãozinha que talvez eu tenha misturado as bolas é que eu falo em alguns momentos da parceria, que eu acho que não é oficial ainda, mas parece bem notória, entre Calef e Danley. Essa parceria, ela se dá, ou se dará, na eleição à presidência, onde Calef deve ser o candidato e o Danley um apoiador ali, enfim, um cara que vai estar ali junto na caminhada. Mas nas eleições para as vagas do Conselho Deliberativo, talvez sejam chapas diferentes, né? Eu não sei, e eu digo que não sei não é nem porque eu não tenho informação, porque eu não fui atrás da informação, é porque eu acho que essa informação não existe ainda. Eu acho que as chapas ainda não estão prontas, assim, todos os movimentos políticos já sabem quem vai ser quem vai com quem. Eu acho que não se tem isso ainda. Então, né, essa lacuna fica em aberto aí. Talvez Calef tenha a sua chapa, Danley tenha a sua, e depois sim, para a presidência, acredito que estarão juntos. Dito isso, gente, cara, foi um dos piores 20 minutos, os 20 minutos iniciais desse jogo foram uma das piores atuações que eu vi do Grêmio nos últimos tempos. Talvez a pior desse ano, e olha que esse ano já teve coisa bem feia, né? Eu já comentei aqui em alguns momentos, né, que desde que eu escrevia nos blogs do Globo Esporte, do Clique RBS, tem vários jogos que eu me pego já pensando em algumas coisas que eu vou dizer, algumas teses que eu vou cagar a tese, né? Algumas coisas me ocorrem, eu já sei mais ou menos a narrativa que eu vou defender. E aqui no YouTube também acontece. Eu já fico pensando no vídeo, o que eu vou dizer, como é que eu vou começar o vídeo, né? E já começa a me irritar, e aqueles sentimentos por horas de indignação, horas de felicidade, eles já começam a me ajudar a moldar o que eu vou dizer aqui, né? Porque às vezes depois de cabeça fria seria outro vídeo, né? Esses aqui que eu gravo às vezes no estacionamento da Arena, eles são mais epidérmicos, provavelmente, são mais assim, é o meu sentimento. E como eu não sou um analista tático que vai falar do 4-2-3-1, dos quadrantes e do não sei o quê, acho até melhor. E o que eu tava sentindo nos primeiros 20 minutos, olha, eu acho que esse vídeo aqui seria proibido em 54 países. Era um negócio assustador, eu já tava começando a pensar na queda do Quinteiros, assim, que não tá descartada, tá, gente? Num futuro próximo, né? Poxa, o Dorival tá livre no mercado. Comecei a pensar já essas coisas, cara. Pô, o Dorival pra seleção é brabo, mas pra time até que é bom, né? E será que o Tite agora não vem? E o Carpini lá do Vitória perdeu hoje na estreia pro Juventude, né? Pô, e o Vojvoda andou balançando lá no Fortaleza, a torcida tava em pé de guerra com ele, apesar de que acho que hoje eles ganharam lá. Mas assim, cara, o pensamento tava indo para lugares obscuros, indignação, e eu pensei assim, cara, não adiantou nada os dias de treino, o Grêmio tá pior ainda, tá patético. E depois disso, a gente viu um resto de
primeiro tempo, ou seja, mais da metade do primeiro tempo, uns 30 minutos, né, depois desses 20 iniciais, que o Grêmio começou a jogar bem, né? O Grêmio não achou gols tão ao acaso assim e tomou um pau no primeiro tempo inteiro e fez 2 gols. Não. O Grêmio primeiro começa a jogar melhor. O Grêmio primeiro se encontra no jogo. A partir disso, os gols são consequências. Consequências. Eu até estava vendo o Maurício Saraiva dizendo que o Grêmio só teve 2 chances de gol e fez os 2 gols, né? 100% de aproveitamento. Ele finge que está elogiando o Grêmio, mas o que né? Oh, nossa, que belo aproveitamento. Mas o que ele quer dizer é que o Grêmio não fez mais nada. Eu discordo, sobretudo no primeiro tempo. O Grêmio teve algumas chances. Até o Maurício Saraiva, eu lembrei porque que eu falei dele. O Maurício Saraiva, em dado momento, no comecinho do jogo, o Atlético chega no ataque, a bola passa na pequena área, o Hulk mergulha de carrinho, um pouquinho atrasado, se ele acerta a bola é gol, né? E ele fala, olha, eu sei que é estranho falar de uma chance de gol criada sem finalização, de fato, né, efetiva, a bola sai lá pela linha lateral e tal, mas essa foi uma chance de gol criada pelo Atlético, essa aí eu me permito dizer. Aí depois o Grêmio teve uma idêntica, né, que a bola cruza a área, o Arezzo chega atrasado no carrinho, até meio que se abraça com o Everton lá, o goleiro, e aí ele não considera que foi uma chance. O Grêmio teve algumas chegadinhas, assim, o Grêmio teve algumas chegadinhas além do gol, teve uma melhora além do gol, mas de fato, como um todo, foi um jogo ruim. Obviamente que no segundo tempo a gente dá o atenuante do placar, que o Grêmio se retrai de alguma forma, o Grêmio não... É tipo o Inter no Grenal do Beira-Rio, que o Quinteiros acha que é o grande parâmetro, o Grêmio jogou bem. O Grêmio não jogou bem. O Grêmio jogou com o Inter, tanto é que o Grêmio achou que o Serrote era um grande defensor, né? Nunca foi, cara. Na Copa América lá, não sei o que, do Sub-20, eu não assisti os jogos, mas as pessoas com quem eu conversei que assistiram, falaram que ele não teve esse destaque todo defensivo, não sei o que ele teve destaque mais na treta com os argentinos, o que é bom, o que é louvável, né? Mas não é suficiente, não é suficiente. Ele pegou um Inter que não fazia questão de atacar, ele não se deu conta disso. Ele faz uma análise do jogo muito torta lá no Beira-Rio, né? E o Galo aqui fazia questão de atacar. Daí aí já nos perdemos um pouco, o próprio Serrote já se perdeu um pouco, né? Então assim, cara, o Grêmio começou muito mal o jogo, mas as 3 boas notícias eu vou começar justamente por essa que se deu em torno dos 20 minutos do primeiro tempo. O poder de ajuste, não sei se é do Quinteiros exatamente, talvez tenha sido mais uma iniciativa dos jogadores, mas obviamente a partir de treinamentos, de conversas e tal, né, o Grêmio se reaglutinou, se reorganizou e falou, não, só um pouquinho, tá errado, né, e cara, se o Grêmio joga 90 minutos perdido daquele jeito, olha, o Bernard, que é o cara que entrou no segundo tempo ali deles, que tava no 7-1 da seleção brasileira, o Bernard ia se vingar, né, ia meter um 7-1 ali, ou no mínimo o Arana, que estava agora no último 4-1 da Argentina, o Arana ia no mínimo devolver um 4-1, né? Algo parecido com isso ia acontecer. Fácil, né? Mas, diante desse terror, eu vejo uma boa notícia, que é o poder de no meio do jogo, nem todo técnico consegue fazer isso, nem todo time consegue fazer isso, no meio do jogo se dar conta, né, dos erros e conseguir melhorar, né? Ainda assim, cara, o Grêmio não foi bem. O Grêmio não foi bem, né? Melhorou em algum momento do jogo, mas não foi bem. Eu não consigo entender 3 volantes e 3 atacantes, tipo assim, ninguém para criar, ninguém para armar. É como se tu tivesse um navio de guerra com 3 canhões. Aí chega um navio do teu inimigo com 20 canhões. Aí tu pega e fala assim, ó, os caras são bons. Vamos comprar mais bolas de canhão. Aí tu compra 3 vezes mais bola de canhão. O que adianta, cara? Tu só tem os mesmos 3 canhões para a bola chegar lá. Olha só a frase que eu estou fazendo, né? Se tu tiver o mesmo número de canhões, tu pode comprar muito mais bola ou muito mais atacante. Que, cara, tu vai ter os mesmos mecanismos para a bola chegar lá. Não adianta nada. Tu tem que comprar mais bolas, beleza, mas também mais canhões, cara. Tu tem que ter mais canhões. Tu tem que ter um meio de campo. O jogo acontece ali. O Grêmio abre mão, coitado do Edenilson hoje.
correu feito um louco, e no começo ele estava correndo, o Camilo estava correndo, o Vijaçante estava correndo e não achava os caras, e não conseguia, não dava conta, e isso defensivamente. Ofensiva nem se fala, que não é dos caras, né? Não é a característica primordial deles. Faltou ali um Cristaldo, um Monsalvo, faltou talvez mecânicas de jogo, era muito balão, pega a zaga, balão para o atacante. Então assim, cara, me preocupa, porque os dias de treino já passaram, né? Por isso que eu digo que o Grêmio se ajustar no meio do jogo foi uma boa notícia, porque agora os ajustes do Quinteiros vão ter que ser meio que assim, no aeroporto e no meio do jogo, dos jogos. Não tem mais esse tempo todo, agora é loucura, pauleira, jogo atrás de jogo. Vai ter que usar o jogo lá da Sul-Americana como um treino para ver o que tá errado e ajustar, né? E tentar ganhar esse jogo, mesmo cometendo esses erros. Porque não tem mais, cara, não tem mais. Então essa é uma pequena boa notícia. A segunda boa notícia que talvez eu consiga elencar aqui é algumas individualidades, né? Que eu acho que hoje mostraram que tem um potencial interessantíssimo. O Volpi, né? O Volpi é aquela boa notícia triste, né? Que ele tem se destacado tanto no Grêmio que chega a ser preocupante, né? Inclusive em joguinhos de Copa do Brasil e contra adversários minúsculos que não era para ele ser o destaque, ele acabou sendo. Não é problema do Volpi, problema do time. Mas ele, particularmente, chegou aqui tão questionado, né? E já nos salvou muitas vezes. Hoje foi mais uma delas. Hoje a vitória tá também na conta de Thiago Volpi, sem dúvidas, né? Então, embora o contexto não seja tão alentador, Volpi especificamente é uma boa notícia. O Amuzu hoje foi muito interessante, até defensivamente ele participou ali, mas as penetrações dele ali, as jogadas dele, né, acho que surtiram efeito. Eu não gostei de algumas substituições do Quinteiros também, ele deixou o Kiki Oliveira, que eu não achei que... Não foi horrível, tá? Não achei ele horrível hoje, mas cara, o Amuzu tava muito melhor. Será que cansou? Será que não tem fôlego? Se for o caso, é preocupante. Já estamos entrando em abril, sabe? Então, assim, não entendi. Deixou o Kiki Oliveira botar o Pavon, cara. Até no começo eu até entendi, assim, esse voto de confiança, mas agora já deu, acabou o votinho de confiança. Agora o pau tá torando, tá comendo e tem que botar quem vingou, sabe? O Pavon, nossa, não... Enfim, cara, eu acho que não era o jogo para ele entrar, para entrar nos jogos mais controlados. Beleza, vamos ver se o Pavon vai retomar um bom futebol que ele apresentou algum dia, vamos. Dá um joguinho controlado para ele, 2-0 no Mirassol, bota ele aos 15 do segundo tempo, né? Não num jogo desse, sabe, cara, que a gente quase botou a perder uma vitória, né? O Pavon perdendo chance lá na frente, se atrapalhando defensivamente, aí, sabe? Não gosto de algumas substituições, não entendo algumas substituições do... Lucas Esteves é outra boa notícia, né? O nosso lado esquerdo ali como um todo tava muito interessante. Pode ter o zagueiro, Lucas Wagner Leonardo, melhor dizendo, né? Hoje mais uma vez se mostrando uma peça que vai ser importantíssima para esse time. Enfim, né, cara, alguns reforços aí atuais, acho que hoje mostraram um trabalho interessante, são boas notícias de fato. E a outra boa notícia, cara, que também tem um contexto triste por trás, eu acho que é a entrega, né? A gente reclamou muitas vezes da bunda molice do time, da desconexão, da desconcentração. Os caras estavam pegando, estavam querendo, e o contexto triste por trás disso é que eu acho que hoje a Vitória teve muito disso. Muito disso. E se isso acontece numa final de gauchão, ou numa final de qualquer coisa, melhor dizendo, essa análise aqui que eu tô fazendo é imbecil, foda-se, é inútil, né? Não interessa, cara, se foi por causa do técnico, por causa da Lua, do Mercúrio retrógrado, ou porque a tática do Quinteiros é mágica, louca, envolvente. Não interessa, ganhou, é campeão. Agora, quando é na primeira rodada de um Brasileirão que vai até o dia 21 de dezembro, né, e a gente não vai ter muito tempo para treinar no meio disso, aí preocupa um pouco, né? Porque não vai dar para ganhar sempre na entrega e na vontade. A entrega e a vontade, a raça, são elementos básicos que quando falta, a gente enlouquece. Mas a partir desse elemento que é básico, tem que ter qualidade, tem que ter técnica, tática, tem que ter tudo, né? Mas para quem não estava tendo isso em alguns momentos, né, embora seja básico, eu considero sim uma boa notícia. Então é isso, gente. Eu não sei se tem muito mais o que comentar aqui, né? Foi um jogo estranho, assim, de momentos distintos. Depois, no segundo tempo, o Galo, obviamente, toma conta. Mas mesmo nesse, obviamente,
também eu tenho, assim, asteriscos para fazer em relação ao Grêmio, né, cara? Tu não pode ser tão vulnerável, assim, um time, só porque tu tá ganhando o jogo, tu não tem umas conexões boas de contra-ataque, tu não virou um ataque contra a defesa, sabe? O Grêmio não é o Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá. O Galo é um bom time, sim, tem bons nomes ali, mas, cara, né, aí também é um pouco do treinador, talvez, tipo assim, cara, é isso. Então eu posso ser treinador também. O nosso ataque é o zagueiro dar balão pro ataque. Nossa defesa é todo mundo fica ali, estaciona um ônibus na frente do gol e seja o que Deus quiser. Quase tomamos um golzinho no final ali ainda, né? Então, assim, cara, eu acho que tá faltando muito, sabe? Óbvio que o Grêmio tem carências de qualidade no elenco, fica claro quando algumas jogadas, assim, o jogador faz umas bizarrices, né? E é quem tem no elenco. Mas, sei lá, eu acho que o Monsalve não pode sair desse time. Acho que tem que evoluir taticamente. E vamos acompanhar. Vamos acompanhar. É claro que o Galo é um dos times talvez a serem batidos nesse campeonato, mas pela parte do Grêmio assustou um pouco. Né, o Galo fez um campeonato muito ruim ano passado, né? Ele ficou um pouquinho na frente do Grêmio, assim, mas o Galo largou o Brasileiro do ano passado, vamos lembrar disso. Né, o Galo chegou na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil, perdeu as duas. Inclusive é um dos times que vai estar aí na Sul-Americana, que torna a competição muito difícil, né? O Corinthians também caiu da pré-Libertadores, né? Então o Galo tá nessa condição de Sul-Americana e tal, porque ele largou o Brasileirão de mão. Mas esse ano, com o Cuca ali, que é um bom treinador, se tiver focado, cara, acho que eles vão incomodar, né? Então tem esse atenuante pro Grêmio. Eu acho que, né, talvez o Galo seja top 3 aí, ou no mínimo top 5 das dificuldades que a gente vai encontrar no Brasileirão. Então isso atenua, mas ainda assim, em algum nível, preocupa. Mas é isso, né, gente? Não quero acabar o vídeo com esse baixo astral, assim, porque foram 3 pontos importantíssimos, né? Acho que a entrega do time valeu cada gota de suor. Essa arrancada com vitória foi fundamental para tabela, para confiança e para tudo. Vamos que vamos. De repente aí ver se ajuda a encaixar melhor as coisas. Agora sim, feito. Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.